Questão 276. Desenvolva o determinante abaixo pelos elementos da segunda coluna. Então temos aqui a matriz D e ele quer que a gente desenvolva o determinante utilizando a segunda coluna. Aqui a segunda coluna. Então o que a gente faz? Então, assim, determinante de Laplace pede para ele escolher uma fila. Nessa questão ele já pede de cara que a gente escolha a segunda coluna. Então está escolhida já. Segundo passo, o que é? É a gente pegar e o determinante da matriz aqui, matriz D, ela é igual a quem? É o produto de cada elemento da fila escolhida multiplicado pelo seu cofator. Ou seja, o primeiro elemento é o A, o cofator dele é a razão, e a posição desse elemento A está na primeira linha, segunda coluna. Mais quem? Ó? O segundo elemento é o B, vezes o cofator dele, o B está na segunda linha, segunda coluna. Mais o C, Czinho, vezes seu cofator. Posição do C, terceira linha, segunda coluna. Mais ainda o D vezes seu cofator. Posição do D, quarta linha, segunda coluna. Então, para a gente resolver isso, a gente vai precisar dessa fórmula de cofator. O que é o cofator? Cofator de elemento IJ é igual a menos 1 elevado a I mais J, vezes o determinante DIJ. Então, seguindo aqui, o que acontece? Que é um cofator A1, 2. Então, pela fórmula menos 1 elevado à soma dos índices IJ, então 1 mais 2, vezes seu determinante, determinante da matriz 1, 2. Então, isso aqui é igual a quem? Ó? Menos 1 elevado a 1 mais 2, ó, 3, vezes o determinante eliminando quem? Ó? Como é o determinante 1, 2, eu vou eliminar a primeira linha. Então, está aqui, ó, eu elimino a primeira linha e elimino a segunda coluna. Que foi que sobrou? Ó, 1 menos 1 e 1, 2, 0 e menos 1, 0, 1 e 0. Então, esses elementos vão formar a minha matriz. Como essa matriz aqui é uma matriz de ordem 3, então eu tenho que aplicar a regra de Sarris. Regra de Sarris, eu repito as duas primeiras colunas. Na sequência, o que é que eu tenho? Vou ficar com menos 1 elevado a 3. E toda vez que menos 1 elevado a um expoente ímpar, o resultado dá menos 1. Então, vezes em determinante da matriz. Então, iniciamos multiplicando a diagonal principal. Está aí marcada. 1 vezes 0 vezes 0. Se tem elemento 0, o produto dá 0. Depois eu tenho quem? Ó? A diagonal à sua direita. Então, menos 1 vezes 1 vezes 0. Tem um 0 novamente. Então, o produto dá 0. Outra diagonal à sua direita. 1 vezes 2 vezes 1. 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 1, 2. Menos, direção da diagonal secundária, eu tenho 1 vezes 0 vezes 0. Então, produto dá 0. Diagonal aqui à sua direita. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Vezes 1, menos 1. Sua terceira diagonal. 0 vezes 2 vezes 0. Vezes menos 1. Então, se eu tenho elemento 0, o produto dá 0. Então, isso aqui é igual a quem? Ó? A menos 1 vezes. Dentro do parênteses, eu tenho um 0 mais 2, que dá 2. E eu tenho menos 0 menos 1 menos 1. Dentro desse parênteses, que o resultado aqui, ele dá menos 1. Com menos de fora, menos por menos, eu tenho mais. Então, fico com o resultado mais 1. Certo? Então, mais 1. Então, seguindo, o que é que eu tenho aqui? Ó? Menos 1 vezes 2 mais 1, 3. E menos 1 vezes 3, eu tenho menos 3. Cofator agora, A22. A22 segue a mesma fórmula de cofator ali, ó, menos 1 elevado à soma dos índices, IJ. O I vale 2, J vale 2, então 2 mais 2, vezes o determinante dos índices, 2, 2. Isso aqui é igual a quem? Ó? A menos 1 elevado a 2 mais 2, eu tenho 4, vezes o seu determinante. O determinante agora eu vou eliminar aqui, em segunda linha, segunda coluna. Sobre os elementos quem? Ó? 0, 1, 0, 2, 0 e menos 1, 0, 1, 0. Então, ordem 3, regra de Sarris, repete-se as duas primeiras colunas. Então, isso aqui é igual a quem? Ó? A menos 1 elevado a 4, menos 1 expoente par, o resultado dá 1 positivo, vezes determinante. Então, a diagonal principal, multiplicação de 0, dá 0. Depois,
1 vezes menos 1 dá menos 1 vezes 0, eu tenho novamente 0. E depois 0 vezes 2 vezes 1, também eu tenho 0. Menos. Diagonal secundária. 0 vezes 0, então, ou seja, tem um 0. Diagonal abaixo dela. 1 vezes menos 1 dá menos 1, vezes 0, 0. A próxima, 0 vezes 2 vezes 1, eu tenho também 0. Fecha, e eu vou agora só resolver isso. Então, eu tenho 1 vezes. Dentro dos colchetes, eu só tenho 0. Então, a soma aí, ou subtração, vai dar 0 de qualquer jeito. Então, 1 vezes 0, eu tenho 0. Próximo cofator é o cofator A32. Então, eu tenho menos 1 elevado à soma dos índices, 3 mais 2, vezes o determinante, 3, 2, igual a quem? Ó? A menos 1 elevado a 3 mais 2, eu tenho 5, vezes quem? Agora, na matriz, eu vou eliminar a terceira linha, segunda coluna. Quem foi que sobrou? 0, 1, 0, 1 menos 1 e 1, 0, 1, 0. Repete essas duas primeiras colunas, aplica essa raiz. Então, menos 1 elevado a 5, expoente ímpar, o resultado dá menos 1, vezes determinante. Diagonal principal tem um elemento 0, então o produto dá 0. Diagonal acima da diagonal principal tem um elemento 0 também na multiplicação, então dá 0, produto. O mesmo acontece na terceira fila. Então 0 vezes 1 vezes 1 dá 0. Menos diagonal secundária. Eu tenho 0 vezes menos 1 vezes 0, que dá 0. Depois, 1 vezes 1 vezes 0, também 0. E por fim, o último, 0 vezes 1 vezes 1, que também dá 0. Igual a menos 1 vezes. Soma ou subtração, só tem um elemento 0 dentro dos colchetes, então o resultado dá 0. E menos 1 vezes 0 dá 0. Agora, cofator A42, então tem o menos 1 elevado à soma dos índices, 4 mais 2, vezes determinante 4, 2. Isso aqui é igual a menos 1 elevado. 4 mais 2 eu tenho 6, vezes o determinante. Agora eu elimino quem? Ó? Quarta linha, segunda coluna. Sobrou os elementos 0, 1, 0, 1 menos 1 e 1, 2, 0 e menos 1. Então, repete essas duas primeiras colunas. Então, fica igual aqui, ó. Menos 1 expoente 6, expoente par, o resultado dá 1. Aí, vezes quem? Diagonal principal, 0 vezes menos 1 dá 0. 1 vezes 1 vezes 2, eu tenho 2. Mais 0 vezes 1 vezes 0, eu tenho 0. Menos. Direção diagonal secundária. 2 vezes menos 1 vezes 0, eu tenho 0. 0 vezes 1 vezes 0, eu tenho 0 também. Menos 1 vezes 1 vezes 1, eu tenho menos 1. Fecha, igual a 1 vezes. Dentro do parênteses, o que eu tenho aqui? Ó? 0 mais 2, eu tenho 2. E menos menos 1, eu tenho mais 1. Igual a 1 vezes 2 mais 1, 3. E 1 vezes 3, eu tenho 3. Então, como calculou todos os cofatores, logo que meu determinante vai ser igual a quem? Ó? Olha só, volta lá para aquele início lá. Meu elemento A, eu vou multiplicar por quem? Pelo cofator 1, 2. Mas quanto é que vale esse cofator 1, 2? O cofator 1, 2 vale, ó, menos 3. Então, esse menos 3 vem para o lugar dele. Opa, dois sinais não pode ficar junto, né? Então, bota um parênteses. Mais quem? Ó? Próximo elemento lá, ó, B, vezes quem? O cofator A2, 2. Quem é o cofator A2, 2? Ó? É 0, tá ali. Então, 0, posiçãozinha dele. Mais C vezes cofator A32. Cofator A32 vale 0. Ok? Vamos no lugar dele. Mais D vezes o cofator dele, que é o cofator A42. Quanto vale o cofator A42? Ó? Ele vale 3. Ponto. Então, isso é igual a quem? Ó? Onde eu tenho aqui, ó, B vezes 0, isso aqui zera. C vezes 0, isso aqui zera. Então, sabe o que? A vezes menos 3, eu tenho menos 3A. E D vezes 3, eu tenho mais 3D. Então, minha resposta pode ficar assim. Ou ainda, se eu quiser acrescentar, eu poderia colocar o menos 3 em evidência. Se eu colocar o menos 3 em evidência, eu pego menos 3A dividido por 3. Vai sobrar
A. Aí mais por menos dá menos. 3D dividido por 3 vai sobrar somente ó, o D. Ok? Então minha resposta pode ficar de uma dessas duas formas.